Olá a todos, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021. Essa é a nossa primeira aula de uma matéria que até o nono ano vocês não tinham, que é a filosofia, uma matéria do ensino médio. Antes de apresentar a matéria, vou me apresentar pessoalmente. Eu sou Jonatas Rafael, sou professor de vocês para a filosofia e sou de São Paulo, mas já morei no Rio de Janeiro, já morei em Brasília também, né? Estudei em Brasília, onde eu sou formado em filosofia pela Universidade de Brasília e mestre em filosofia antiga pela mesma universidade, e serei o professor de vocês aqui a guiar por esse caminho. A filosofia, então, já começo dando essa pequena dica. Para mim, eu acredito que é um caminho, uma forma de encarar as coisas. Mas é lógico, cada um vai ter sua própria visão da coisa e estou aqui para ajudar nesse processo de vocês encontrarem o que vocês vão fazer com a filosofia. Vamos para os nossos slides aqui. Essa primeira aula. Vamos lá. Primeira coisa, vamos começar falando sobre etimologia. O professor já começou com palavra complicada. Sim. Vamos explicar então o que significa isso. Etimologia quer dizer qual a origem de uma palavra. Como que eu busco o significado dela na fonte, da onde ela vem. Vem de outra palavra, de outro idioma? Pois então, no caso de filosofia, vem de philo, vem de philos, do grego, que significa amor ou amizade, enquanto sofia, também do grego, significa sabedoria. Juntando as duas coisas, nós temos essa ideia de um amor ou uma amizade à sabedoria. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bem, aí vamos sair da etimologia e explicar um pouquinho mais. Primeiro vamos falar sobre a origem do próprio termo. Como que surge? Quem que usa essa expressão? É um cara que vocês já devem ter visto na matemática, chamado Pitágoras. Pitágoras fala o seguinte: sábio eu não sou, esforço-me na direção da sabedoria, anseio por ela, amo-a, mas não a possuo. Ou seja, aqui surge em Pitágoras uma diferença entre o sábio e o filósofo. O sábio é aquele que já tem a sabedoria e, portanto, ele não tem nada a aprender. Já o filósofo é aquele que busca conhecer porque ama a sabedoria. Ainda está bem genérico, tudo bem, vamos com muita calma. A origem desse termo, né? Enquanto a gente falou que a origem do termo é de Pitágoras, a origem da filosofia em si é atribuída a Tales de Mileto, um filósofo de cerca de 624 a.C., ou seja, uns 2 milênios e meio, um pouquinho mais, atrás da gente, é que começamos esse processo de filosofia. É antes mesmo de Pitágoras, né? Falaram, depois de Pitágoras, que Tales de Mileto também era um desses filósofos, um desses que amam a sabedoria. Isso é a origem grega, mas enquanto atividade humana, é bem difícil falar quando começou a filosofia. E o motivo é o seguinte: a filosofia a gente pode escrever ela como todas essas coisas que eu coloquei aqui. A atividade de pensar e questionar, ao mesmo tempo é a reflexão sobre a ação humana, ou seja, quando nós estamos pensando sobre como as pessoas agem, se é justo, se não é, isso é filosofar. Essa busca por mais explicações, quando nós estamos sempre buscando novos porquês para as coisas, estamos filosofando, e é o que fazemos desde a infância. Porque toda criança tem curiosidade em relação ao mundo. E essa criança vai expressar essa curiosidade com perguntas, com questionamentos. E tudo isso junto forma uma possível definição do que é a filosofia. Mas ela não é uma coisa. Quando eu falo, por exemplo, da biologia, nós vamos estudar a vida, então estudar plantas, animais, como funcionam, vírus, bactérias, enfim, todos os seres vivos vão ser estudados ali na biologia. Já a filosofia ela não tem um assunto específico. Qualquer coisa
que vire o objeto da nossa curiosidade, que bata na gente uma curiosidade, uma vontade de entender mais, vira objeto da filosofia. A gente se apropria disso e começa a trabalhar em cima disso. Então, vou dar alguns exemplos aqui do que são perguntas filosóficas. Por exemplo, o que é a verdade? Não estou falando sobre se algo é verdade ou não. Estou perguntando o que é a verdade em si. Como que eu posso falar se alguém me perguntar o que é a verdade, como eu defino? Eu sei coisas que são verdadeiras, mas o que seria a própria verdade? Esse conceito abstrato da verdade. É algo bem difícil de se pensar. Também tem outras questões, como o que é o conhecimento? O que é a justiça? Algumas um pouco mais elaboradas, que nessa. Os seres humanos têm a liberdade de determinar sua existência e destino? Ou não? Ou a nossa existência e o nosso destino já tem uma função? Outra, o que é a felicidade? É fácil da gente responder se a gente é feliz ou não, mas bem difícil a gente explicar o que é a felicidade. Mesmo para quem é feliz é difícil de definir isso. Então todas essas perguntas que são bem complicadas, que dão dor de cabeça quando a gente pensa nelas, são típicas da filosofia. E acredito que todo mundo em algum momento de reflexão já acordou com alguma dessas perguntas na cabeça, alguma dessas dúvidas, alguma dessas incertezas. Às vezes até mesmo acordou e... o que eu estou fazendo na minha vida? Isso é uma pergunta filosófica. Você está falando sobre a sua ação no mundo e tentando transformar isso em uma questão. Lógico que geralmente a gente faz esse tipo de reflexão em momentos de arrependimento, depois da gente fazer alguma besteira e acordar no dia seguinte pensando o que eu fiz, né? Mas quando a gente para abstrair um pouco mais, nós chegamos em questões mais existenciais, que tem mais a ver com a própria existência de cada um de nós. E é isso que a filosofia brinca em todas essas áreas. Ela é a mãe das ciências, porque a filosofia é anterior ao surgimento das próprias ciências. A maioria dos filósofos, eles foram precursores de alguma ciência. Por exemplo, Aristóteles mesmo é um dos primeiros a tentar criar uma forma de organizar os seres vivos. Hoje em dia nós conseguimos classificar os seres bonitinho. Aristóteles foi um dos que começou a fazer isso. É um filósofo. E acaba dando uma boa força para a biologia. Assim, da mesma forma, Pitágoras, que é um matemático, também é um filósofo. Não está restrito à matemática o seu conhecimento, mas a outras questões. Bem, dito isso, o que nós vamos fazer nessa matéria? Qual é o nosso objetivo dessas aulas? Bem, o primeiro objetivo é conhecer alguns autores, suas vidas, suas principais ideias. Quase sempre eu vou apresentar para a gente aqui um tema e falar sobre alguns autores que falam sobre esse tema. Por que isso? Por que a gente vai gastar nosso tempo falando sobre autores antigos? Para que eles nos deem ferramentas para aprender a observar o mundo de forma crítica. Nós sabemos observar o mundo, nós percebemos a realidade que está em nossa volta. Mas como a gente faz isso de forma crítica? Como a gente tenta entender isso de uma forma mais fluida, vamos dizer assim, tentando entender qual o problema, quais as consequências de um pensamento, de uma ideia. Tentar entender a realidade é uma tarefa muito complicada. E a filosofia está aqui para isso, para te ajudar a descrever, entender, questionar a realidade. E também fornecer ferramentas para o desenvolvimento pessoal de cada um. Como vocês vão usar o que vocês vão aprender aqui, vai ser por conta de vocês. Eu estou para fornecer as ferramentas. Mas o uso é bem prático para a vida. Quando a gente chegar lá no terceiro ano, onde eu falo sobre ética, vamos entrar num campo muito delicado que envolve diretamente as suas escolhas, as suas decisões, as suas tomadas de posições. E isso tem a ver com a sua vida. Mas até lá vamos apresentar coisas mais complicadas e ao mesmo tempo mais simples.
falar sobre aquilo que é simples, na verdade, é muito difícil, né? Só ver as perguntas. No momento que eu falo o que é a verdade, pergunta difícil, né? Pois então, para essa primeira unidade, o que vocês têm que fazer é o seguinte: ler o texto da aula ou ver este vídeo. Chegaram até aqui, então já está cumprido esse ponto. Depois, responder o formulário da unidade 1. Só ter acesso ao SIGEDUC. Lá tem o link. E até a próxima. Na próxima aula nós continuamos com isso. Só um detalhe para todos: sempre siga o roteiro de atividades que nós vamos colocar sempre no começo de uma unidade. Vai ter lá roteiro de atividades. Lá vai estar falando o que é para você fazer. É para ler um texto? É para responder alguma coisa? Etc. E aí você já dá essa resposta para a gente e está cumprido o seu dever como aluno. Muito obrigado e até a próxima aula.